a voz daqueles que ousavam dizer que nós tínhamos apenas um Deus, que os homens eram iguais. E os cristãos, por isso, foram perseguidos de forma cruel e desumana. Pedro, o alicerce, a pedra angular de Jesus, da igreja, Pedro foi aconselhado a fugir de Roma porque ele estava na iminência de ser preso. E com a morte de Pedro, se temia que aquela religião nascente, ela terminasse. E nesse ano de 64, Pedro, ele acedeu e resolveu fugir de Roma, escapar, ir embora, não ser preso e não perder a vida. E Pedro se afasta e segue pela via Ápia Antíqua, e bem numa encruzilhada na via Ardeatina, Pedro, com o cajado, fugindo de Roma, ele vê uma luz que brilha, e essa luz se aproxima. Era Jesus com a cruz. E Pedro, perplexo, quando vê a figura de Jesus Cristo, Pedro cai, se prostra ao solo e pronuncia a frase célebre: Quo vadis, Domine? Aonde vai, Senhor? E Jesus responde: Roma vado iterum crucifige. Vou a Roma para ser crucificado novamente. E Pedro, naquele instante sublime em que Jesus aparece para ele num milagre da divindade, Pedro se deu conta que o caminho não era a fuga, o caminho era prosseguir, o caminho não era a desistência, o caminho era cumprir o destino da sua vida, a missão que cada um de nós tem. E a missão de Pedro naquele momento era ficar ali ao lado dos cristãos, comparecer nas catacumbas próximas, na catacumba de São Calixto, que fica a uns 200, 300 metros daquele local histórico. Ali ele tinha que, nos cemitérios, nos subterrâneos, falar, propagar a palavra de Jesus, a religião do amor. Ele não podia fugir. Assim, meus irmãos, nós não podemos fugir das dores, dos sofrimentos, das canseiras da vida, das desilusões, porque isto faz parte do nosso destino, da nossa escalada evolutiva a caminho do aperfeiçoamento. Por isso, meus irmãos, eu divido essa história com vocês com muita alegria, porque sei, tenho absoluta convicção que todos nós encontramos momentos da vida em que nós queremos fugir, nós queremos desistir, nós queremos nos afastar. E este não é o caminho. Um problema se deve enfrentar, ou enfrentando, lutando, resolvendo com todas as nossas possibilidades, e não fugir ao destino que nós traçamos, que nós carregamos e que nos foi ofertado por nós e pelas contingências das várias encarnações. As encarnações que trazem essa magia maravilhosa de nós compreendermos a vida.
aquilo que Allan Kardec dizia de forma tão especial e que também o grande mestre indiano Banerjee, um grande professor de parapsicologia da Universidade da Índia, do Rajasthan, na sua obra As Provas Científicas da Reencarnação, Kardec dizia que através destas provas reencarnatórias nós conseguimos entender da onde provemos, da onde viemos, para onde vamos e especialmente por que sofremos. Quando nós temos esta compreensão do porquê sofremos, do porquê temos que passar determinadas desditas, seja de ordem familiar, seja de ordem pessoal, seja de ordem profissional, nós começamos a entender que tudo pode estar ao alcance da nossa compreensão. Nós temos nessa encarnação, meus irmãos, esta sublime bênção de estar aqui vivos, de estar aqui com saúde, de vir a esta casa de amor e poder trocar palavras, de poder cumprimentar, respeitar as pessoas e entender que a vida necessita dessa harmonia para que nós possamos prosseguir. Esta é a grande missão e o grande sentido da vida, da nossa existência. Qual é o sentido que nós vamos dar à vida? O sentido de ordem material, válido, seja o trabalho, seja as conquistas, tudo aquilo que for digno, correto, ilícito, faz parte desta vida material. Mas não podemos jamais nos esquecer que nós somos seres espirituais vivendo uma vida corporal, uma vida física. Não vos iludais, jamais. A passagem aqui, por maior que sejam os anos cronológicos, 60, 70, 80, 90, 100 anos, é muito breve, e como diz o poeta, a vida é breve e o amor mais breve ainda, mas o amor de Deus, este é eterno. Meus irmãos, não há morte, não existe a morte. Um dia o corpo fenece, um dia o corpo vira pó, mas a energia espiritual, esta permanece para todo sempre e nos leva a outros mundos, a outras dimensões, na medida e de acordo com o que fazemos, com o que fizemos, com o que realizamos. Meus irmãos, eu não conheço, eu confesso a vocês que eu não conheço nenhuma maneira melhor de viver do que sonhar com o bem, agir no bem, praticar o bem, pensar no bem. Não conheço outra maneira. Todos os males que nos afligem, todos os momentos de sofrimento, de depressão, de torturas íntimas, tudo aquilo que nos preocupa em qualquer ótica da nossa vida, em qualquer ângulo da nossa vida, jamais ficará para sempre. Tudo passa na medida que nós possamos nos voltar para Deus, nos voltar para aqueles postulados infinitos
que Ele nos deixou duas coisas fundamentais: servir e amar. Servir e amar é a chave mágica que abre as portas de todas as dimensões de felicidade para todos nós. Eu vos afirmo com todas as forças da minha alma, com toda a energia que resta no meu coração, eu afirmo a vocês que não há problema insolúvel, que não há problemas irrevogáveis, na medida que nós, na oração que é um diálogo, porque quando nós oramos, nós estamos dialogando com alguém que sente que nós estamos presentes no coração dele, no coração de amor de Jesus, de Deus. Meus irmãos, há uma passagem belíssima de Jesus, quando ele diz: ego bonus pastor suam. Eu sou o bom pastor. Recebei o meu fardo, o meu jugo é leve, meu fardo não pesa. Aonde fordes, eu irei convosco até o final dos tempos. Eu não vos abandonarei, eu vos consolarei. Meus irmãos, quando sairdes desta casa de amor, de caridade moral, que é a mais elevada de todas as caridades, porque a caridade material, ela supre por momentos, a caridade moral, ela nos acompanha por toda a eternidade. Quando os senhores e as senhoras saírem desta casa a caminho de suas casas, podem ter a mais absoluta certeza de que estarão acompanhados por espíritos de luz, por espíritos bons, estarão acompanhados pelo Senhor da vida. Ele ficará conosco até o fim dos tempos, nesta e em todas as vidas que tivermos. E nós temos que cumprir a nossa parte. E a nossa parte é a trilha, o caminho, a senda do bem. Este é o único caminho que nós poderemos atravessar os rios do infinito, superar os mares longínquos de todas as dimensões e nos elevarmos espiritualmente. E nós estaremos preparando todas as encarnações, e nós teremos a convicção que nós fomos criados pelo amor, e um dia haveremos de retornar a este amor pleno, que é a destinação de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção, muita paz.